No contexto do desenvolvimento regional com ênfase à diversidade cultural em Ariquemes, nós vamos falar sobre a tutela cultural na legislação brasileira, que é o instrumento de proteção do patrimônio material e imaterial da cultura. O arcabouço jurídico do direito à cultura se faz por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 27. Todos os seres humanos têm o direito de participar livremente na vida cultural da comunidade, de beneficiar das artes e de participar no processo científico e dos seus benefícios. Segundo, todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística de sua autoria. A mesma tutela é assegurada pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e diz: o direito à participação na vida cultural e progresso científico. Convalidando a pretensão mundial, os artigos 215 a 216-A da Constituição Federal de 1988 veio para abarcar estes direitos, exigindo que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E enfatiza no parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e rege pelos seguintes princípios. Primeiro, diversidade das expressões culturais. Eis, então, o cerne do tema explorado neste trabalho, a fim de aproximar a sociedade sobre as garantias constitucionais, afunilando a tutela da cultura, trazemos à baila a previsão garantida pela Constituição do Estado de Rondônia, nos artigos 202 a 209, que diz que o Estado, dentre outros compromissos, assegura a participação de todos no benefício da produção cultural, no acesso às fontes de cultura, respeitadas as aspirações individuais e as características religiosas. E ainda complementa: o poder público protegerá em sua integridade e desenvolvimento as manifestações de cultura popular de origem dos grupos étnicos participantes do processo de civilização brasileira, com destaque ao parágrafo 2º, que envolve as influências culturais na região e diz: as culturas indígenas devem ser respeitadas em seu caráter autônomo, sem usos, costumes, línguas, crenças, tradições e organização social. Trazendo mais para Ariquemes, entramos na seara das leis estaduais e municipais. Nesse contexto, nós temos a Lei Estadual 71 de 1985, que em seu dispositivo legal dispõe sobre o patrimônio histórico e artístico do Estado de Rondônia. Abarcando a responsabilidade do poder público, nós temos a Lei Municipal, nos incisos 14 e 15 do artigo 9º da Lei 1273 de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo de Ariquemes, cria o Sistema Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa. O que diz os incisos dessa lei? 14º. Proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, artístico, urbanístico e paisagístico. E o 15. Estímulo à recuperação da memória do município como aspecto indispensável da formação e da sua identidade. Então, pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho sobre a diversidade cultural em Ariquemes, nesse momento com o prefeito Thiago Flores, para sabermos, no contexto do poder público, qual o comprometimento da administração com o incentivo e o crescimento, de modo geral, nas manifestações artísticas da cultura aqui de Ariquemes. Nesse sentido, nós gostaríamos de saber duas questões. A primeira: com o funcionamento do teatro, o senhor acha
que será um estímulo para alavancar a arte aqui no município de Ariquemes? E o município tem algum projeto para investimento em cultura do exercício de 2020? Olha, Silvia, muito interessante, oportuna essas duas perguntas, né? Bom, primeiro, eu não só acho, tenho certeza que com a inauguração do nosso teatro aqui, nós daremos um grande incremento à cultura e à classe artística aqui no nosso município. E digo isso porque nós temos planos para o novo teatro, né? Ele não funcionará apenas para apresentação de peças teatrais uma vez na semana, algumas vezes no mês, né? Nós temos o planejamento de fazê-lo funcionar diariamente. Ali dentro nós colocaremos oficinas de teatro, oficinas de dança. Nós queremos chamar a classe artística, que nós temos abundantemente aqui no nosso município, né? São muitos os talentos locais que nós temos. Nós temos grandes poetas, grandes escritores, músicos, dançarinos. Ariquemes é uma joia que precisa ser lapidada, né? Nós temos muitas pessoas aqui bem intencionadas e com bastante talento, pessoas com musicalidade, né, aflorada. E eu tenho certeza que, tendo o palco apropriado, e assim será esse lindo teatro, nós faremos bastante uso dessa condição natural que nós dispomos, né? Fora isso, né, desde 2017 nós temos incrementado a nossa cultura no seguinte aspecto. Nós tínhamos até então uma fundação chamada Funcel, que funcionava apenas no papel, né? Aliás, ela não funcionava nem no papel. Tinha-se o nome de uma fundação, mas juridicamente ela não existia no mundo jurídico. E nós fizemos o quê? Fizemos então da vida jurídica a essa fundação. Através dela, então, a gente começou a vencer um obstáculo que é comum a várias políticas Brasil afora, que é o quê? O tratamento secundário que se dá à cultura, né? Um tratamento supérfluo. Quando um gestor precisa fazer um contingenciamento, a primeira pasta que ele vai contingenciar é justamente a cultura. Então a cultura, por anos a fio, sempre foi tratada como supérfluo. E o que a gente fez então? Iríamos dar à cultura, por entendermos ser uma ferramenta no amadurecimento, inclusive do caráter da pessoa, uma ferramenta indispensável ao crescimento do ser humano, a gente fez com que a cultura pudesse se sobreviver com as próprias pernas. E a Fundação tem essa intenção. Através do reconhecimento jurídico, da existência jurídica da Fundação, que agora demos o nome de FUNSET, porque incluímos também culturismo nessa grande massa de valores, nós queríamos o quê? Fazer com que ela buscasse recursos propriamente, independente da atuação da prefeitura. Então a fundação organizada e juridicamente reconhecida, ela pode ir atrás de editais para buscar esses recursos e aqui fazer acontecer de fato a nossa política pública sobre cultura. Então o teatro vem como a cereja do bolo nesse processo que nós começamos lá em 2017 de fomento à cultura, esporte, lazer e agora o turismo, que iniciamos quando formalizamos de fato a nossa fundação. Então, concluindo, né, aliado à existência jurídica de uma fundação própria para a captação desse recurso, aliado ao teatro que em breve nós inauguraremos e também a uma política que nós iniciamos com as crianças através do projeto Urucum, que é o incentivo desses valores já para as crianças, para elas crescerem já com esse olhar para as artes. Eu tenho certeza, Silvia, que nós, com essas medidas todas, incrementaremos e muito a nossa cultura no nosso município. Muito obrigada, prefeito, por sua atenção, muito obrigado mesmo. Em nome da FAEMA eu agradeço. Ok. Aí fica ligado agora para o próximo podcast, que será sobre a diversidade cultural em Ariquemes.